Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade. Senhor da glória, suplicamos a ti, Senhor, pela tua igreja, guarda os nossos irmãos, toma em tuas santas mãos, Senhor, cada vida, os nossos ouvintes, Pai, os nossos ajudadores, intercessores, Pai, manifesta, Senhor, a tua graça, o teu poder, meu Senhor, na vida dos nossos irmãos, dando, Senhor, a cada um a graça para seguir, Senhor, o prazer em estar na tua presença, em fazer o teu trabalho, Senhor, em proclamar o teu nome maravilhoso. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda, Senhor, os teus servos no campo e na cidade. Ajuda, Senhor, o teu povo. Guarda crianças, jovens e adultos, os idosos, Pai, na tua casa, os teus ministros. Amado Senhor, aqueles que estão enfermos, da saúde, da graça, da vigor. Ó Deus santo e bendito, manifesta a tua graça na vida da igreja. Pai Santo, ouve a nossa petição, nós te pedimos no nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Esta é a edição 1563, ano 32. O nosso desejo desde que iniciamos, portanto, há 32 anos na programação de rádio, foi sempre trazer a mensagem da parte de Deus para a edificação dos nossos irmãos. As nossas aulas presenciais têm o mesmo significado e objetivo. Nossos cursos, nossos seminários realizados ao longo dessas décadas, sempre com o mesmo objetivo: ajudar alguém que está começando, ajudar na edificação da Igreja do Senhor Jesus, dar realmente condições aos servos do Senhor para fazer um trabalho melhor. E nós vamos meditar hoje, meus amados irmãos, no capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. São 10 versículos, todo o capítulo, são apenas 10 versículos, portanto nós vamos ler o capítulo inteiro e meditar na palavra de Deus, a visão dada ao profeta do Senhor e a explicação do Espírito de Deus, o anjo do Senhor falando, manifestando, e Deus revelando a sua vontade, muitas vezes incompreensível a qualquer dos homens. Jeremias capítulo 24, versículo 1. O Senhor me fez ver, e eis que 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se pode comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes figos bons, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes-ei coração
para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus. Porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que não se pode comer, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. E entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojei. E enviarei entre eles a espada, e a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a andar no Teu santo caminho, nos prepara, meu Senhor, para toda boa obra. Dá graça ao Teu povo, ajuda, Senhor, aos Teus servos, toda a Tua igreja. Manifesta, Senhor, a Tua graça na vida e no coração do Teu povo. Pai eterno, Senhor da glória, ouve a nossa petição. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu deveria começar falando sobre o sofrimento dos profetas. Os profetas de Deus são elementos que sofrem muito, principalmente aquele profeta nacionalista. Na grande maioria, os profetas foram homens amantes de sua terra, amantes de sua pátria, amantes do seu povo, homens que sofreram principalmente quando Deus revelava a eles situações tão desagradáveis, tão terríveis, mostrando a condição de sofrimento, de precariedade e, às vezes, de terror. O Senhor deu uma visão ao profeta. O Senhor me fez ver, e eis que 2 cestos de figos estavam postos diante do templo do Senhor, depois que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. O Deus Todo-Poderoso, com o controle de tudo nas mãos. No versículo 2, o profeta descrevendo a sua visão. Um cesto tinha figos muito bons. Os figos bem bonitos, bem gerados, figos bem uniformes. Figos bonitos e aparentemente bons. E o outro cesto, esses figos comparado aos figos temporãos, um figo que era produzido após a chuva e ele era limpinho, não tinha marca de insetos, de ferroadas de inseto, de qualquer coisa. E o outro cesto estava posto também, mas só tinha figos ruins. Os figos eram feios, os figos eram ruins, e na visão do profeta, esses figos eram imprestáveis. Não servia para consumo humano.
não se podiam comer de tão ruins que eram. Aí o Senhor vai e fala. A visão era para despertar no profeta a necessidade de ouvir. E disse-me o Senhor: que vês? E eu disse: vejo figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins. De tão ruins que são, não se pode comer. Aí o Senhor fala com ele. O Senhor deu a visão para falar com ele. E agora veio a palavra novamente. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como estes figos bons, assim também conhecerei aos de Judá. Da mesma forma que Deus mostrou aquele cesto de figos excelentes, Deus estava dizendo ao seu profeta: tem pessoas excelentes neste reino. Tem conselheiros excelentes, tem pessoas excelentes nesse reino. A diferença é que, na grande maioria, nos outros históricos de outros reis, havia um número menor de pessoas implicadas, envolvidas naquilo, mas o Senhor se expressava, mostrando. E aqui o profeta tem em primeira mão a visão de Deus. Estes figos bons representam as pessoas tementes e dignas do reino de Judá, do povo de Judá. E esses figos ruins, no versículo 6, aliás, a conclusão do versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como estes figos bons, assim também conhecerei aos de Judá, os que representavam os figos bons, levados em cativeiro. Olha o que Deus faz com o seu povo. Levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Deus faz isto. Somente Deus faz isto. Enviou os seus servos, que eram fiéis, que eram tementes a Deus. Eles foram levados para o cativeiro, amarrados, com fome, com sede, sem direitos, por causa da situação. E, na continuação, no versículo 6, o Senhor faz uma revelação para o profeta. Diz: porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. Porei os meus olhos. Eu vou continuar olhando para eles. Eu vou continuar guiando eles com os meus olhos. Eu vou guiá-los. Eu porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. Eles vão ser bem assistidos. Deus pode mover os céus e a terra. Deus move os anjos e os homens. E Deus está dizendo aqui para o profeta: eles vão ser bem assistidos. Eu os farei voltar para esta terra, e eles edificarão esta terra. E não destruirei esta terra. E plantarão, e não os arrancarão. Promessas solenes a respeito de um povo que estava em grande desgraça. Imagina o templo maravilhosamente inaugurado por Salomão,
agora está derrubado, destruído. As cortes onde se reuniam aqueles juízes, aquelas pessoas importantes da nação, estavam fechadas. Mas Deus tinha colocado esses servos no meio do cativeiro para eles serem preservados na capital do Império da Babilônia. O Senhor diz: eu porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e eu os farei voltar a esta terra, e eles serão edificados, não serão arrancados da sua terra, não serão transplantados daqui. Eu os farei voltar. E edificá-los-ei, não destruirei, e plantá-los-ei, não os arrancarei, e dar-lhes-ei um coração para que me conheçam. Todo pensamento de Deus, todo desejo de Deus, o objetivo de Deus é que a gente tenha, além do conhecimento de Deus, da visão de Deus, a gente tenha assistência permanente. E para isso Deus usa quem Ele quer. No versículo 7, o Senhor diz: dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Haveria, sim, uma grandeza da revelação de Deus, e eles, sem aquilo que outrora era a aparente segurança, agora eles estão realmente necessitados da graça de Deus. Eles saíram no prejuízo. Foi terrível o cativeiro. Todo mundo sofreu. Ou sofreu a agressão, ou sofreu a emoção. Ou sofreu pela a experiência do sofrimento, ou sofreu por causa da experiência do outro, de ver a nação ser realmente machucada e ferida. E o nosso Senhor agora fala dos figos ruins, no versículo 8. E como os figos ruins que são, e de tão ruins não se pode comer, assim diz o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá. O Zedequias foi colocado pelo rei da Babilônia e depois se rebelou. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Já tinha se evadido um grupo. Entregá-los-ei para que sejam um prejuízo. Eles vão sofrer na pele todas as coisas que diminuem, que mutilam a emoção, que machuca a pessoa e que expõe as pessoas ao sofrimento. Como os figos ruins, que não se pode comer, de tão ruins que são, assim diz o Senhor: desta forma entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Os que haviam fugido para a terra do Egito. Entregarei eles. Entregá-los-ei para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar, para onde eu
lançar para onde eles forem jogados. Enviarei entre eles a espada. Não tem como fugir. Não existe escapatória. Não tem como fugir do Senhor. Eles se rebelaram contra a Babilônia. Tiveram apoio do Egito para fazer isso. Mas o Senhor está dizendo: enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a face da terra. E ofereci essa terra, dei essa terra a eles e a seus pais, mas não guardaram, não zelaram. Enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, e a eles e a seus pais. Era possessão. Esta terra era possessão, foi uma possessão, uma concessão divina. Mas, no lugar deles honrarem o Senhor, eles trouxeram os costumes pagãos. Implantaram ali todo tipo de perversidade, inclusive o culto pagão de Ísis, a mãe dos egípcios. O culto pagão de Astarote, a mãe dos tírios, dos sírios, dos babilônios. Eles contaminaram a terra de Deus, contaminaram a pátria de Deus, contaminaram a terra que Deus deu em possessão. Deus deu esta terra como herança. Deus usa quem Ele quer. Deus usou Alexandre. Deus usou Alexandre, o grande. Um homem poderoso e vaidoso, como a maioria dos homens são vaidosos quando têm poder. E o Alexandre fez, pelo seu interesse, a primeira versão da Bíblia hebraica, é claro, Antigo Testamento, para o grego, a língua do Império do Alexandre, e foi colocada nas 10 cidades que receberam o nome de Alexandria. O Alexandre construiu 10 cidades que levaram o seu nome, Alexandria. 10 cidades. Em cada cidade, uma biblioteca com uma quantidade enorme de livros, papiros, pergaminhos, todo tipo de recurso da cultura da época. E estes livros, feitos por Alexandre o Grande, falando de Israel, falando dos reis de Israel, falando dos reis de Judá, falando das divisões que aconteceu no reino, falando dos sacerdotes de Deus, falando de tudo isto. Deus, usando quem Ele quer, usa a vaidade do homem para mostrar a sua verdade. Estamos assistindo uma guerra iniciada recentemente entre Israel e a Palestina, ou os terroristas da faixa de Gaza.
E esses terroristas, ou aqueles terroristas, têm defensores na Ásia, na Europa, na Oceania, nas Américas, em todo lugar. Inclusive no Brasil. Os que são perversos defendem. E reivindicam um direito sobre Jerusalém, a capital que nunca foi deles. Mas Deus usou o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, para fazer a Septuaginta, ou versão dos 70, que tem uma lenda, uma coisa que não se sabe se é verdade ou não, que foram 70 homens que fizeram o trabalho sem se comunicar e saiu igual. Não se sabe se isso é verdade. O que se sabe é que a Septuaginta é uma realidade. E é provável que esteja guardada no Vaticano, também tem guardada na Turquia, também tem guardada na Inglaterra, também tem guardada na Rússia, lá em São Petersburgo, ou Leningrado, ou eu não sei qual é o nome atual. Toda a verdade de Deus, na palavra de Deus, falando da ação de Deus. Deus disse para Jeremias, eu me enviei eles para o cativeiro para poder fazer o bem. A terra ia sofrer tanto por causa da maldade que o cativeiro ia ser um lugar de segurança. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bondade de Deus, é o poder de Deus. Nós vamos orar. Hoje nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela igreja e pela farta produção e distribuição de Bíblia Sagrada. Orar pelos tradutores e editores da Bíblia, para que o mundo todo tenha nas mãos a palavra santa. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pela tua igreja. Amado Senhor, queremos te agradecer, meu Senhor, por todas as bênçãos recebidas de tuas santas mãos. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, abençoa os nossos ajudadores, patrocinadores, abençoa, Senhor, os teus filhos em todo lugar. Também, Senhor, nos dá outros ajudadores. Pai, é Tu, Senhor, quem tem sustentado o nosso trabalho nessas décadas, desde 1980 até hoje, Senhor, é Tu que tem feito, continua nos abençoando, nos guardando, nos ajudando, nos ensinando, Senhor, a perseverar. Deus fiel, este memorial da oração, Tu conhece cada família, o nome de cada um, a necessidade de cada um. Abençoa os meus irmãos. Agora, Senhor, queremos Te apresentar especificamente os homens da cultura que trabalham com as Escrituras, os tradutores, os editores. Pai, abençoa para que o mundo todo, Senhor, tenha a Bíblia Sagrada em suas mãos, raças e línguas, todas as tribos da terra possam ter um exemplar da Bíblia em suas mãos, traduzido em seus idiomas, para que seja o nome do Senhor glorificado. Amado Senhor, manifesta o Teu poder, nos dá graça e gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.